Olá a todos, sou o professor Jonathan Novaes, sou professor da Universidade de Cuiabá, trabalho no mestrado de Ciências Ambientais e lá eu faço pesquisas de clima urbano. Nesse nosso vídeo de hoje, nós iremos falar sobre qual é a influência das mudanças climáticas nas cidades. Historicamente, com o surgimento da agricultura, a humanidade deixa de ser apenas coletor, caçador e começa a se estabelecer em um só lugar, com mais disponibilidade de recursos. Então, conforme a gente foi desenvolvendo a agricultura, a humanidade conseguiu se estabelecer em um só lugar. E isso permitiu que a gente, como humanidade, desenvolvesse tecnologia, que nós aumentássemos, né, a nossa densidade populacional, e a partir do momento que a gente não precisa ficar caçando e procurando o nosso alimento, né, devido à agricultura, à pecuária, etc., a gente sobra mais tempo para nós como humanidade, para que nós consigamos desenvolver a ciência, desenvolver tecnologia e as consequências, né, da gente ter todas essas pessoas num lugar só, aumentando essa densidade, acaba mudando a paisagem natural e as consequências a gente está enfrentando nos dias de hoje, principalmente. Quando que começa a virar um problema esse adensamento? Principalmente na Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a produção de alimentos e o crescimento das cidades começou a aumentar numa escala muito grande. Então, a partir disso, a gente começa a utilizar outras fontes de energia, principalmente combustíveis fósseis ou combustíveis a partir de queima, como por exemplo o carvão, e isso começa a alterar, né, o meio ambiente, começa a mudar as concentrações de gases na atmosfera e isso começa a influenciar na vida da população. Outra coisa também que ocorreu é que com a Revolução Industrial foi preciso a geração de novos espaços para o crescimento das cidades, para esse adensamento populacional, também a madeira, né, para ser utilizada como combustível. Então, as paisagens naturais começaram a ser desmatadas para dar lugar principalmente às cidades. Inclusive, um fato curioso, se a gente pensar no nome do nosso país, né, que é o Brasil, a origem desse nome é devido ao pau-brasil, essa árvore, né, com ela a gente consegue produzir essa cor bem avermelhada. E o interessante é que assim, quem nasce no Brasil não é brasiliano ou brasiliense. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Esse prefixo, né, eiro, ele significa trabalhador, né? Então, igual padeiro, pedreiro. Então, o brasileiro é o extrator do pau-brasil. Então, até historicamente, o nosso gentílico ele já é associado com o desmatamento, porque o começo da história do Brasil foi com a extração de madeira, né, com a extração da madeira do pau-brasil. Inclusive, nós usamos hoje o verde, amarelo e azul, que eram as cores da bandeira portuguesa. Se nós fôssemos fazer relação com a madeira, né, com a cor originária, né, do nome do Brasil, que é a cor vermelha, talvez as cores do Brasil, por exemplo, poderiam ter sido vermelhas devido a isso. E aí essa população ela vai se concentrando, né, nas cidades e essa população cada vez vai ficando maior. De acordo com as Nações Unidas, no ano de 2008, a população urbana passará de cerca de 3,2 bilhões de pessoas para 5 bilhões por volta de 2030. Então nós temos esse aumento aqui de população, né, conforme vai passando o ano. Então cada vez mais as pessoas estão deixando o campo e se estabelecendo nas cidades. No Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, a maior parte da população brasileira, 84,72%, já vive aí em áreas urbanas. E aí toda a nossa discussão a respeito de área verde, mas assim, que diferença que faz? Por que a gente tem que ter área verde? Qual que é a importância da gente manter essa área verde? O que ela faz no meio ambiente? Então, onde a gente tem planta, onde a gente tem vegetação, ocorre o que a gente chama de evapotranspiração. Evapotranspiração é a junção da evaporação da água das superfícies e da transpiração das plantas. Então, quando a gente tem vegetação, nós estamos tirando água do solo e estamos jogando ela para a atmosfera. Essa é uma parte importantíssima do ciclo da água.
E aí o que acontece? 1 metro quadrado de área verde é mais eficiente que 1 metro quadrado de lâmina d'água, por exemplo. Então, se eu tenho uma vegetação, eu consigo jogar mais água ainda para a atmosfera. Por que é importante eu ter água? Por que é importante essa presença de água num ambiente? O que acontece? Quando chega a radiação solar, né, aqui no planeta, essa radiação solar ela pode ser gasta, né, principalmente em duas coisas. Ela é gasta em mais coisas, mas principalmente em duas: em aquecimento e mudança de estado físico. Então, se eu tenho água, essa energia solar ela vai ser gasta para pegar a água líquida e fazer ela virar vapor. Se eu estou num ambiente que não tem água, toda a radiação solar, toda essa energia vai ser gasta para aquecimento, tanto do solo quanto da atmosfera e das coisas que estão na superfície. Então, quanto mais água tiver num lugar, mais energia do sol vai ser gasto na água e não em aquecimento. Então, a evapotranspiração das plantas, ela consome essa energia e aí menos energia é gasta aí para aquecimento. Então, essa aqui é a importância da gente ter áreas verdes, porque onde tem área verde a gente tem mais umidade, onde tem mais umidade eu tenho mais gasto da energia solar nessa mudança de estado físico e menos energia é gasta para aquecimento. E aí esse adensamento populacional ele muda, né, a superfície e isso está diretamente relacionado com a temperatura de superfície. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, a região vermelha é o local em que a gente tem mais uso e ocupação, então são pontos mais densamente ocupados. E se a gente olhar aqui nesses círculos e quadrados A e B, a gente vê que a temperatura, né, é mais intensa nos pontos em que a gente tem mais construções. Se a gente olhar na imagem da direita e pegar os pontos agora que são pontos de regiões mais vegetadas, a gente pode observar aqui na temperatura que a gente tem um azulzinho aqui maior, né? Então, a temperatura é menor. Então, os materiais que são usados para fazer asfalto, para fazer telhado, para fazer casa e retirando a vegetação nativa, todos esses materiais absorvem mais energia, esquentam mais. Então, e ainda tem a questão da evapotranspiração que diminui. Então, tudo isso faz com que o local que eu tenho construções faz com que a temperatura seja maior. E aí, uma das consequências disso são os processos de savanificação e desertificação que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Se a gente pensar na floresta amazônica, ela é uma floresta de vegetação densa, de árvores altas, um local que a gente tem muita umidade. E o que vai acontecer? Conforme a gente está tendo desmatamento e queimadas, a gente diminui essa quantidade de vegetação da Amazônia. Isso faz com que ela deixe de ter as características dessa floresta alta, densa, com muita matéria, para ficar um local de vegetação mais espalhada, para ficar uma região de vegetação menos densa, com menos vegetação, com árvores mais baixas, que é uma vegetação que a gente encontra principalmente no cerrado. Cerrado, um outro nome que a gente pode chamar é de savana. Então, quando nós falamos que a Amazônia, principalmente na região ali de transição, né, do cerrado para a Amazônia, o local que a gente chama de ecótono, essa região do Brasil ela já está passando por esse processo de savanificação. Ou seja, eu estou deixando de ter uma floresta densa para ter uma floresta mais parecida com o cerrado. E aqui no cerrado, nós estamos tendo um processo de desertificação. Então, com a diminuição de precipitação aqui na região central do Brasil, a vegetação que antes era pasto ou árvores de menor tamanho estão começando a passar por um processo de desertificação. Então, a diminuição de chuvas faz com que a gente tenha menos floresta de cerrados e acaba tendo mais vegetação do estilo dessa terceira foto aqui. Então, se nós não frearmos o desmatamento e as queimadas, esse é um processo que está acontecendo no Brasil e está se intensificando, essa mudança da cobertura vegetal, da gente ter florestas e cada vez menos densas, mais baixas, devido a essa mudança aí de evapotranspiração, mudança de cobertura, tudo isso acaba influenciando em como que a energia é distribuída aqui no Brasil, principalmente. O problema das queimadas também é um problema que nós enfrentamos, né? E essas queimadas elas geram
partículas que vão para a atmosfera. Essas partículas de aerossóis em suspensão na atmosfera, elas influenciam fortemente o balanço radioativo da atmosfera e o clima, a química da atmosfera, a visibilidade e a saúde das pessoas. E as nuvens de fumaça também atrapalham a formação de nuvens de chuva, prolongando o período de seca. Então, nós temos o costume no Brasil de fazer queimadas para limpar pasto, para preparar terreno, só que todo esse carbono que está preso ali em forma de pasto e árvores, ele vai para a atmosfera e nós temos também os aerossóis, e tudo isso na atmosfera ele aumenta o efeito estufa, ele absorve energia solar, e isso acaba atrapalhando com que a precipitação amazônica, por exemplo, que ela chegue nas latitudes mais baixas, como no Cerrado, na região central do Brasil. Então, isso acaba influenciando nesse processo de desertificação que eu comentei anteriormente. E aí, quando a gente tem nuvens de massa muito densas, isso também atrapalha a formação de chuva, porque a nuvem, né, o vapor de água ali e a água da nuvem não consegue se movimentar, por exemplo, e ir para as regiões que necessitam, que seriam naturais dela ir, devido a essa presença de fumaça, e isso muda o ciclo de chuva, acaba influenciando na agricultura, por exemplo. Então, esse mapa representa o mês de agosto de 2019, foi um mês que ocorreram, né, muitas queimadas ali na nossa região central, e a gente observa o quanto de material particulado que é formado numa escala do tamanho do continente, e tudo isso atrapalha essa formação de chuva, atrapalha a questão da respiração, então influencia na saúde das pessoas. Então, esse é o problema, né, das queimadas, de nós estarmos lançando material particulado na atmosfera. Então, esse CO2, ele intensificando a presença dele na atmosfera, a gente também aumenta o efeito estufa. Nós sabemos que o aumento do efeito estufa ele é o responsável em causar o aquecimento, né, global. Então, todo esse CO2 ele influencia no balanço de carbono mundial aí e faz com que aumente a temperatura de superfície do planeta. E aí, tudo isso acontecendo, desmatamento, queimadas, alteração do ciclo da água, e isso acaba acontecendo os eventos extremos. Então, a gente vai ter períodos de seca mais longos, e aí se a seca aumenta, eu diminuo a evapotranspiração, então eu estou mexendo no ciclo da água, vai ter menos vapor na atmosfera, então isso acaba sendo um ciclo. Eu diminuo a chuva, causo seca, com seca eu tenho menos evapotranspiração, e aí eu tenho menos água na atmosfera, e esse ciclo acaba mudando, né, o clima do local. E aí desses eventos extremos, né, que acabam acontecendo com desmatamentos e queimadas, esse padrão de chuva sendo alterado, às vezes não necessariamente muda a quantidade de chuva, e sim a frequência e a distribuição. Então eu preparei, por exemplo, um exemplo de uma precipitação que ocorre em clima AW, que é um clima bem comum aqui no Brasil, né, principalmente nas regiões centrais. Então eu peguei uma situação aqui, ó, de 1.500 milímetros de chuva. Então espalhados aí no decorrer do ano, no mês de março é o mais chuvoso, no meio do ano aqui que é o inverno a gente tem menos chuva, só que com essas mudanças climáticas a gente muda a frequência das chuvas. E essa chuva que deveria ocorrer espalhada, né, no decorrer do ano, ela acaba acontecendo toda de uma vez. Qual que é o problema disso? Eu tenho uma concentração muito grande de chuva, então isso prejudica a agricultura, que precisaria ter umidade o ano inteiro. Isso também atrapalha as cidades, porque vai aumentar a frequência de alagamentos, porque as cidades, às vezes, elas não estão preparadas, né, para absorver toda essa água que vai cair de uma vez. Então, mesmo que chova o mesmo tanto, igual nesse exemplo, 1.500 milímetros nas duas situações, às vezes não é interessante que caia tudo de uma vez. Se cai isso é mais espalhado no decorrer do ano, é mais fácil, né, para a gente lidar com essa quantidade de água que está caindo. Outro problema também é que, com a diminuição de chuvas, né, o nível dos reservatórios das hidrelétricas diminuem,
e isso acaba deixando a geração de energia mais cara, né? Então, acaba gerando problema também para a população. Menos energia disponível e isso faz com que o preço fique mais alto. Em relação ao aquecimento, Hunt 2017 afirma que as cidades reemitem para a atmosfera quantidade semelhante ao que recebemos por radiação solar. Então, as cidades recebendo essa energia, né, que está chegando, ela vai absorver e ela acaba reemitindo, né? E se nós temos uma atmosfera que está com mais concentração, uma maior concentração de CO2, por exemplo, isso vai acabar aumentando o efeito estufa. Como exemplo, foi feita uma pesquisa, né, aqui em Cuiabá, e nós estimamos que 4 vezes 10 a 9 joules por metro quadrado chega de radiação aqui por ano. Então, essa quantidade daria para acender uma lâmpada de 60 watts por mais de 2 anos, e isso por metro quadrado. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem 3.000 km² de área. Então, é muita energia que chega no Sol, e quando nós aumentamos essa concentração de CO2 na atmosfera, essa reemissão, né, de energia pelas cidades acaba ocorrendo um maior aquecimento aí nas cidades. E aí, quando a gente tem as cidades e esse adensamento populacional, nós acaba ocorrendo a construção de edifícios, então a gente muda, né, como que é a superfície, e a superfície que deveria ser homogênea devido a uma floresta que estaria ali anteriormente, ela passa a ser rugosa, ela passa a ter diferentes alturas. E essas diferentes alturas, elas aumentam o atrito da atmosfera com a superfície, e isso atrapalha a dispersão de poluentes. Então, até a parte da gente ter edifícios atrapalha que disperse tanto poluente quanto calor. E isso faz com que mais energia fique presa ali, mais poluentes fiquem presos ali na cidade. Então, o simples fato também das cidades ficarem cada vez maiores faz também com que elas fiquem cada vez mais quentes. Outra coisa também que acaba acontecendo nas cidades, conforme a gente vai construindo, a gente substitui, né, as áreas que antes eram áreas naturais, de solo e floresta, e nós mudamos, por exemplo, por zonas pavimentadas. Então a gente coloca um material que vai absorver mais calor e também, como está uma área que fica pavimentada, a gente não tem uma área de drenagem. Então, nesses eventos extremos de chuva caindo toda de uma vez, a gente aumenta os episódios de alagamento, que também é um problema bem constante, né, nas grandes cidades. Todo esse aquecimento acaba fazendo ocorrer o fenômeno de ilha de calor urbano. A ilha de calor é um fenômeno que faz com que lugares densamente construídos tenham temperaturas maiores do que zonas próximas. Então, nos locais, por exemplo, nos centros das cidades, a gente tem temperaturas maiores do que nas zonas mais periféricas, nas zonas rurais. Então, esse adensamento populacional faz com que a temperatura aumente. Esse fenômeno a gente chama de ilha de calor. Então, os efeitos do aquecimento global, juntamente com as ilhas de calor, fazem com que a temperatura aumente muito mais nas cidades do que em relação a outros lugares. Os relatórios do IPCC, eles sugerem alguns cenários, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, mas vamos imaginar, por exemplo, um cenário que aumente 4 graus no planeta. E aí a gente pode pensar assim, 4 graus, de 30 para 34, será que eu consigo? Será que eu aguento? Mas o problema disso é que, assim, 4 graus no planeta inteiro é uma média. Então, no oceano, por exemplo, às vezes vai aumentar só meio grau. E nas cidades aumenta 8. Aumenta 8,5, aumenta 9. Então, quando a gente fala de aquecimento planetário, nós estamos falando de um aumento médio. Nos polos, nos oceanos, aumenta menos. Então, nos locais que tem mais construções, que tem mais cidades, vai aumentar muito mais. E aí, nessa média, é que nós teremos esses 1 grau, 2 graus de aumento que tanto se fala do aquecimento global. Então, nós já enfrentamos, né, esse aquecimento e principalmente em períodos recentes, né, cada ano que passa a gente vai percebendo que as temperaturas aumentam, recorde de temperatura e tudo isso é oriundo do aquecimento global. Então a gente pode pensar, o que a gente pode fazer para frear essas mudanças climáticas, para diminuir o que vai acontecer, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo.
O aquecimento global já é uma realidade. Então, o que nós podemos fazer é nos adaptar a essas mudanças e tentar diminuir, né, desacelerar esse aquecimento e essas mudanças que estão ocorrendo. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é em relação às energias renováveis. Então, a energia renovável é aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos em uma velocidade maior ou igual ao seu consumo, como sol, vento, biomassa, marés e energia geotérmica. Então, a energia renovável ela é um recurso natural, mas ele tem que ser reabastecido de uma forma veloz. Porque, por exemplo, se nós pensarmos no petróleo, ele é natural, mas ele demora milhões de anos para ser feito. Então, ele não é uma energia renovável porque a gente não consegue reabastecer os estoques, por exemplo, de petróleo numa velocidade grande. Então, mudar a forma como que o planeta usa a energia é uma maneira da gente diminuir, né, as emissões que são geradas na geração de energia e usar essas energias, né, de uma forma mais eficiente reduz as emissões e, por consequência, dá uma freada um pouco no aquecimento global. Além de ser renovável, é importante que essa energia também seja sustentável, sem agredir o meio ambiente e o clima. Então, quais que são algumas conclusões do relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas? Então, da era pré-industrial, o planeta já aumentou 1,1 graus Celsius. Lembrando que 1,1 é a média do planeta. Então, nas cidades aumenta mais, no oceano, nos polos aumenta menos. 50% de chance de aumentar mais meio grau Celsius até 2040. No pior cenário, a temperatura global média pode aumentar em até 5,7 graus Celsius até 2100. Seria um completo desastre se isso ocorresse. Então, aqui tem algumas metas, né, de reduções de emissões que nós precisamos fazer para que esse pior cenário não ocorra, para que ocorra o melhor cenário, que é um aquecimento, ainda assim é um aquecimento, mas um aquecimento em menor quantidade. Então, nós temos que diminuir essas emissões aqui de 59,1 gigatoneladas, né, de CO2 para 33, 23, 18 até o ano de 2040, para nós aumentarmos só 1,5 graus Celsius. Então aqui a gente tem as ações ao aquecimento global. Capacitações, gerenciamento e planejamento, prática e comportamento, política, informação, estrutura física, sistema de observação e alerta, infraestrutura verde, financiamento e tecnologia. Em relação às capacitações, é até o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Desenvolvimento de recursos humanos, treinamentos, congressos, workshops, divulgação pública, redes sociais. Então, todo esse conhecimento gerado na academia tem que chegar para a população. Tem que haver discussões a respeito de mudanças climáticas, as pessoas têm que entender a importância de se cuidar do meio ambiente, então é importantíssimo que coisas como essa de divulgação científica ocorram não só para a academia, nas universidades, mas para toda a população. Gerenciamento e planejamento. É preciso que ocorra o desenvolvimento de planos de adaptação das cidades, que sejam diversificados os meios de subsistência, como, por exemplo, a escolha de alimentos mais adaptados ao clima, mudança do padrão de consumo. As cidades precisam ser planejadas, então, na hora do projeto da expansão das cidades, já precisa ser pensado o que eu posso fazer para que essa cidade seja adaptada ao clima, para melhorar a condição das pessoas que viverem nessa cidade. Prática e comportamento. Precisamos aprender novas práticas de manejo de solo para deixar mais eficiente a produção de alimentos, a questão da seleção dos animais, animais que sejam mais resistentes ao clima, o comportamento, por exemplo, de coleta de água de chuva. Então, cada residência, por exemplo, poderia também fazer isso. Então, são diversas práticas e comportamentos que a população, a indústria pode fazer para melhorar nesse sentido de práticas e comportamento, de como que trabalha, né, com essas coisas aí.
Em relação à política, nós precisamos de leis que protejam o meio ambiente e também precisamos que essas leis sejam cumpridas, que se apliquem penas para quem descumpra as leis. Então, a parte dos políticos, né, é importante que seja uma preocupação, um assunto que esteja sempre em pauta, para que de uma maneira governamental, né, possa ser cuidado aí do meio ambiente e trabalhado a questão das mudanças climáticas. O sistema de informação, então, precisamos de coleta de dados meteorológicos, precisamos conhecer quais são os locais de maior aquecimento, aonde que chove, como que está a relação de temperatura e umidade relativa dentro das cidades. Então, é preciso que no mundo inteiro aumente, né, a quantidade de estações meteorológicas. Essas informações podem ser também coletadas por sensoramento remoto. Então, o sensoramento remoto permite que façamos coletas de dados em áreas maiores. Então, também permite que a gente conheça as frentes frias, que nós conhecemos onde tem ciclone, onde tem mais umidade. Então, a parte de sensoramento também é muito importante. E aonde que nós iremos armazenar todos esses dados? Por isso que é importante a questão do banco de dados. Esses bancos de dados vão ser disponibilizados para cientistas, para a população ter acesso e aumentar, né, o conhecimento climático. A estrutura física das cidades precisa mudar, então nós precisamos de edifícios verdes, a gente precisa que tenha, né, mais verde dentro das cidades, o desenvolvimento de novos materiais, materiais que absorvam menos calor, que emitam menos calor, pensar na estrutura para armazenar a água da chuva para os tempos de seca, pensar em formas de melhorar a irrigação, no caso da agricultura, na utilização de água para animais. Então, toda essa estrutura precisa ser repensada para que a gente consiga se adaptar. Sistemas de observação e alerta, então, mesmo que nós consigamos receber esses dados, mas nós precisamos de formas de avisar a população. Então, sistema de alerta contra desastres, e sistemas de monitoramento em tempo real e que essa informação consiga atingir a população de uma maneira mais rápida. A infraestrutura verde no planeta como um todo precisa melhorar, então nós precisamos de forma urgente aumentar o reflorestamento. Cada árvore que está crescendo, ela está absorvendo carbono, então é uma forma de nós retirarmos o carbono da atmosfera e trazer de volta esse carbono para ficar armazenado em forma de planta, em forma de floresta. E não só nas florestas, mas dentro das cidades precisamos aumentar os parques, precisamos mudar as superfícies que são áreas não drenantes para áreas drenantes e de preferência que sejam áreas verdes, como gramados, como árvores, arbustos. Então tudo isso precisa ser aumentado dentro das cidades. Para fazer tudo isso que nós estamos comentando, precisa de dinheiro. Então, como que nós iremos financiar todas essas ações? Então, precisa que ocorra financiamentos voltados para a adaptação das cidades de mudanças climáticas. Precisam existir fundos de contingência para desastre. Então, já tem que ter esse dinheiro separado para na hora que ocorrer algum problema já possa ser aplicado. Pode também existir seguros contra desastres, contra eventos extremos. Então, tudo isso pode ser formas de gerenciar essa parte financeira para que a gente consiga usar aí nas mudanças climáticas. Desenvolvimento de tecnologia. Então, a tecnologia da humanidade precisa evoluir para a gente usar a água de uma forma melhor, porque a tendência é cada vez mais nós termos secas mais extensas, pensarmos em energias renováveis, energias que não agridam ao meio ambiente, e das que a gente já conhece, desenvolver para que elas sejam mais eficientes, pensar em formas de purificar a água, uma vez que a poluição de água também é uma coisa intensa, que ocorre bastante, então também precisamos ter essa preocupação, né, de como que nós vamos tratar tanto a água quanto a energia. E é isso, pessoal. Assim eu encerro essa palestra, né, essa fala aqui com vocês.
Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Peçam que, se gostaram dessa palestra, curtam o vídeo, que deixem um comentário e que assinem o canal. Aqui no canal tem mais vídeos, né, sobre mudanças climáticas, sobre o entendimento de como que funciona o clima no nosso planeta. E obrigado por assistirem.